Boa noite, meu nome é Ana Luísa, eu tô aqui com o Allen. Ele é torcedor do Galo, assim como eu, e a gente vai trocar um pouco de ideia sobre essa situação, o que está acontecendo no Galo, como que chegou a esse ponto, como que eles conseguiram tornar o Galo isso que ele é hoje, e acabar com o clube e afastar cada vez mais ele da torcida. Então, Allen, primeiro eu quero saber sua opinião sobre essa belezura de SAF do Galo. Não, assim, é até complicado a gente formular uma opinião assim que seja divulgável, porque é uma mentira, né? O Atlético é uma mentira, essa diretoria é uma mentira completa. Assim, não teve absolutamente nada que eles falaram durante o processo de formalização, né? Na lei de SAF. Depois que viraram SAF também, foi mentira atrás de mentira. Então, assim, não tem opinião, não existe, sabe? Não tem o que falar, só simplesmente não existe. Tem gente comandando o clube lá, mandando no clube, né? Mas assim, pô, não tem nada. Eu acho que é aquilo, os caras estão lá não é de hoje, né? Eles estão lá desde 2004, 2005, que é quando o Galo caiu a primeira vez. Os caras estão meio que tirando dinheiro do Galo desde aquela época. O Atlético só parou de ser roubado por eles quando o Calil entrou, porque eles têm uma rixa ali entre eles. E mesmo assim, eu amo o Calil, é o melhor presidente do Galo. Só que ele também roubou um cadinho do Galo, porque é impossível também o rombo que ele deixou no Atlético depois que ele saiu. Estava falando de que todo o atleticano se iludiu com quando eles começaram a investir publicamente, né? E aí você vê que tipo, os caras falavam que ia tornar o clube o maior do Brasil, que ia ser a maior arena da América Latina, a mais tecnológica. Aí você vê, o time inaugura a arena ali depois de cair na Libertadores, meio que a trancos e barrancos, a arena cheia de problema. Não, Ai, meu Deus do céu. Não tem nem sabe o bagulho. Porque, assim, a gente tem que colocar tudo no conceito, né? Tá, o que é uma arena tecnológica? É uma É, arena. O que é? Assim, é fácil eu chegar e falar: ah, não, o meu computador é o computador mais tecnológico do mundo. Ah, mas por que meu computador é o computador mais tecnológico do mundo? Eles soltam essas frases, esses negócios, essas propagandas, e fica por isso mesmo, porque, tá, no mínimo, o que uma arena de alto padrão, uma arena de tecnologia, né, avançada deveria ter é uma acústica, né, ideal para um jogo de futebol, um gramado em é isso que eu níveis. ia falar assim. O ensino é nem a acústica é razoável, bem entre aspas, você tem alguns problemas. Agora, o gramado, não tem Não, jeito. gente, gramado, a quantidade de foto que a gente vê, assim, de gente na arquibancada, que você não consegue ver bandeirinha de escanteio, você não consegue ver, sabe? Pô, mas aí, eu só sei o gramado esse ano foi trocado o quê? 4 dias antes da final da Copa do Brasil. Não, isso não Eles tem tiveram que coisa, tem mexer no coisa que não gramado existe, 4 dias, né? tem coisa que não Acho que existe. isso, acho que isso tipo, deixa a gente mais puto por isso, porque os caras, não é você prometer e não cumprir. Eu acho que até aí, bem entre aspas, tudo bem, porque acontece, né? Acontece, tipo assim, erro no planejamento, galera, falando merda, entendeu? Não vai dar pra fazer o que a gente prometeu. Só que nem isso os caras fazem, entendeu? Tipo assim, na Leila, quando dá merda lá no Palmeiras, quem que bota a cara? A Leila, não é o É, Abel, não é diretor de futebol, é a Leila. No Botafogo, quando deu merda, quem botou a cara foi o Textor lá. Aqui no Galo você não vê ninguém, pô. Você não vê o diretor de futebol, você não vê nem o treinador, você não bota a cara às vezes. Ele só bota quando tá merda mesmo, que é no jogo. Então, acho que o que mais aconteceu, né? O que mais acontece nesse saco do Galo, além do distanciamento da diretoria com a torcida, que assim,
escancarada, dá até raiva, às vezes. É isso, tipo, os caras não têm transparência. Eles falaram que ia ser transparência, criou o Galo Muslim dele lá. Nada dá certo na mão desses caras. Eu acho isso impressionante. Eu não sei como é que eles têm dinheiro até hoje. Não, assim, a gente via mais o diretor de marketing, né? Que era o Lamonier, botando a cara e falando muita coisa assim que, pelo amor de Deus, gente. Que não tem nada a ver com. É porque É, os caras não sabem gerir o futebol, não, pô. não Os sabe, não caras sabe. têm empresa. O cara é muito incompetente, cara. Tudo que os caras propõem a fazer é absurdo, tanto que dá errado. Aí você vê, os caras tirando matéria do ar, ameaçando jornalista, que É, pra mim foi o auge. O cara, os caras ligaram na ESPN e tentar derrubar o Mário Marra pra mim, aquilo ali acabou ali. Não que tenha começado alguma coisa, mas aquilo ali foi o auge pra mim. não, assim, eu queria entender a cabeça desse pessoal. Tipo assim, eu vou ameaçar dois dos maiores jornalistas atleticanos que a gente tem no Brasil e vai ficar por isso mesmo. Assim, Tipo assim, eu vou ligar ali na ESPN, os caras vão fazer o que eu tô pedindo porque eu tenho dinheiro, entendeu? Eu sou é, dono da MRV aqui em Minas Gerais. Tipo assim, os caras tentam ligar para São Paulo, pro grupo Disney, que não é pouquinha bosta, para tentar derrubar um dos maiores jornalistas do Brasil. E eu, tipo, e o que a gente mais precisa nesse momento também, como torcedores, né, obviamente, é mídia, porque não tem jeito. Os caras roubaram o Galo absurdamente. A gente teve proposta aí daquele cara lá que a gente nem sabe se existe mesmo, não, se eles assim, eu inventaram, que é o tenho Peter algumas Griffin. teorias, né? Eu acho que o Peter Grieve ele é muito mais uma questão de laranja para algum outro amigo do Menin do que alguma pessoa que realmente tinha patrimônio, que realmente tinha alguma coisa. Isso Mas eu aconteceu. acho que, tipo assim, mas eu acho que se fosse laranja, aí a minha opinião tirada diretamente da minha cabeça. Se fosse laranja, para ele ia ser muito mais fácil se ele tivesse comprado por laranja. Porque aí ele Não, não ia estar tendo essa dor de cabeça, tá ligado? é verdade. Ou também pode ser que ele seja burro também, o suficiente para falar que pode ter comprado o nome no CPF, achando que É, a torcida do Galo ia ser amassada, né? O que é uma grande possibilidade. não, porque assim, nossa senhora, era tanta coisa que o Peter Grieve estava possivelmente envolvido. Pô, ele tinha um time no Zimbábue, que era time tipo assim para que levava fundos, né, para o futebol e para campanha contra o HIV, assim, para curar o Tipo, era um HIV. bagulho nada a ver de Era uns negócios futebol. meio ONG, sabe? Uns negócios Tipo, não faz completamente nada sentido. com nada. Aí a gente teve também a proposta no passado do City, que eles acharam que era uma proposta muito pequena para o Galo. É aquele meme do pica-pau, cara. Do Chaves vendendo churros para ele mesmo. Porque chega a ser absurdo o tanto que esse time é uma piada. Tá ligado? Não, tipo assim, não é como se eu fosse o maior defensor, né, do grupo City também. Eu também, eu não sei, eu como torcedor do Galo, assim, se eu já tenho algumas ressalvas sobre essa diretoria, né, até por esse distanciamento de diretoria, torcida, assim, quem frequenta hoje a MRV, a gente sabe que tem um grupo específico de pessoas que frequentam a MRV. E a gente sabe que isso aí, né, são um dos processos de elitização do clube, que é ali, né? É a diretoria que faz isso. E assim, E eu até, sei que. e até o padrão do futebol hoje em dia tá sendo esse também. Sim, sim, sim. E o Grupo City, querendo ou não, é uma de quem está por trás de tudo isso, né? Desde o começo dos anos 2000. Então, mas assim, eles meterem esse papinho aí, que o Atlético valia muito mais de 1 bilhão, e depois roubariam tudo por 300 milhões, assim, é inacreditável. Tipo assim, roubaram, entre aspas, também, porque eles fizeram um aporte, né? Eles compraram por 913 milhões e fizeram um aporte de 300. E a gente tá pagando essa dívida até hoje, pô. Não, é porque Porque quando assim, eles. se a gente for parar para pensar, aonde que foi esse aporte, né? Porque a dívida não caiu. Exatamente. O Atlético não investiu em categoria de base, futebol feminino, futebol Não americano, comprou não nada. investiu em Tipo assim, não nada. comprou nada. Não É, comprou exato. jogador, não comprou nada. Porque os jogadores também que chegaram vieram todos de graça.
Para Não, sim. economizar, para não inflar as contas do clube, eles pegaram todos os jogadores que estavam em fim de contrato também. Então, tipo assim, é meio sem sentido a gente cair nesse papinho desses caras, porque é muito complicado. Os caras usaram muita lábia, que assim, no início até funcionou, tipo, no primeiro ano, no segundo ano que a gente ganhou as coisas, funcionou, porque tava todo mundo felizão, tava todo mundo desiludido. E eu acredito também, aí é a minha opinião, que se tivesse ganhado um dos títulos esse ano, não teria todo esse burburinho dentro da torcida do Atlético igual tá tendo. Mas como os caras conseguiram ser tão incapazes de contratar um time super. Tipo assim, a gente não tá pedindo 3 Diego Costa. A gente só queria um reserva pro Paulinho, pro Arana e pro Rankin. Era só isso. E os caras nem isso conseguiram fazer. Não, assim, é claro na minha memória aquela entrevista do Kudê pedindo socorro para a diretoria, para trazer um jogador, um volante, um volante. Ele fala na entrevista: eu só queria um volante, um volante. Eu tive que pedir, por favor, para trazer um volante, sabe? E o Batalha veio por, sei lá, 300 mil euros, sabe? É um valor irrisório, É, sabe? E tipo assim, aí depois o Atlético, pô, óbvio, o Atlético se reforça, o Atlético traz jogador, o Atlético traz Bernard, traz Lianco, traz, pô, Vera, mas assim, são jogadores para compor elenco, não é o tipo de jogador que vai mudar o patamar do clube e que vai te dar, assim, um suporte para você disputar 3 competições, igual o Atlético disputou 3 competições até o final. O Atlético foi o time que mais jogou partidas de futebol no ano, na América do Sul inteira. E teve um e, elenco tipo assim que assim, o Atlético é disputou. bizarro também a gente parar pra pensar, porque os reforços só chegaram porque teve cobrança da torcida. Porque, tipo assim, Isso aí é verdade. o rival estava contratando, estava reforçando o time, e o Galo estava parado, pô, com metade do time no DM, 5 jogadores sendo convocados, e o E o Atlético resto sem time, sub-20. quebrado. Tipo assim, literalmente tendo que jogar com sub-20, com 4 jogadores no banco, e aí, quando a torcida vai cobrar, aí tem gente que fala que a torcida é ingrata, pô, aí você me quebra o jogador. Eu acho engraçado pintarem assim, a torcida como se fosse ingrata. Aí eles sempre vão falar, mas em 2020 o time estava quebrado. Ué, mas tá tão diferente do que tá hoje? Assim, Tipo assim, ganhou. em 2020 a gente estava sem estádio com a dívida menor. A dívida É, agora triplicou e a gente continua sem time. não, tipo assim, tá, o pessoal fala, mas se o Atlético não tivesse. Se os meninos não tivessem chegado, mas eles não chegaram em 2020. Não é como se. Ah, não. Pronto, agora sim os meninos chegarem. Não, a MRV, a BMG, essas empresas já Sempre investem no tiveram no Atlético, Galo. já investem há muitos Tipo, anos no sempre Atlético. tiveram no Galo, sempre estavam tirando uma casquinha do Galo. Eles sempre tiraram casquinha do Galo. É, Isso é muito exatamente. absurdo. É tipo, a gente ouvir gente falando, não, mas eles salvaram. Não salvaram, mano. Eles chegaram de paraquedas, assim, na mídia, e se acham os maiorais. E aí eles compraram, compra a Itatiaia, compra a CNM. E aí, tipo, aqui em Minas, a gente tá à mercê desses caras, porque a gente não. Tipo assim, a gente não vê uma notícia sobre o que está acontecendo no Galo. Aí a gente tem que ouvir de repórter dando matéria, falando que os caras salvaram o Galo, que o Galo fez tudo que podia no ano e que não faltou suporte do clube, porque teve jornalista da Itatiaia que falou isso em programa ao vivo. Tipo assim, os caras vivem em uma realidade totalmente paralela da realidade. Assim, é o que eu comentei isso com meu pai, né? Eu falei, cara, assim, os 4 R's, ele parece, sabe aquela criança mimada? Sabe aquela criança mimada, quando O ela Kiko, assim, pô. ela mudou de sala. Essa criança mimada, ela mudou de sala, ela mudou de turma. Ela vai para outra turma se achando, assim, a espetacular. Aí o que ela faz? Ela começa a mandar em todo mundo. Aí ela começa, ah, não, mas ela vai puxar saco da professora. Aí a professora vai começar a dar moral para essa criança e ela vai se achar a minha Nossa Senhora. E ela vai começar com essas, qualquer coisinha que alguém falar, ah, mas fulano tá errado.
Aí não, já vai se sentir com raiva e já vai fazer o quê? Vai começar a fazer bullying com aquela criança. E assim, É igual a Maria Joaquina, pô. É igual a é, Maria Joaquina. exatamente. Assim, hoje o Atlético está sendo gerido por uma criança mimada, que não aguenta escutar uma crítica. Por mais que deveria ser feito até mais. Né? Só que o quê? Ela vai lá, faz uma crítica, não, vou cortar aqui sua matéria, vou tirar do ar. Sabe? Assim, é ridículo, é Tipo assim, ridículo. Que ponto o e a Atlético gente chegou. vê que isso é muito guerra política, cara, porque o Galo não merece isso. A gente tem o maior presidente que o Galo já teve, que continua sendo o Calil, porque o cara chegou quando tudo era mato, o Galo quase foi rebaixado com ele, aí ele traz simplesmente Ronaldinho Gaúcho, o Vitor fez uma temporada espetacular lá com ele, como presidente também. Tipo assim, é um cara que hoje ele sabe de Galo, não tem jeito. É o cara que mais conhece o Atlético na vida. E se precisar de algum CEO para ficar no lugar, tem que ser ele. Só que aí a gente tem a criança mimada, que não aguenta alguém ser melhor que ele em alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Que não vai deixar o cara assumir simplesmente porque ele tem que ser o melhor, ele tem que ser o foda. Não, eu acho incrível como, assim, né, esses jogos de Libertadores e tal, quando as outras equipes vão anunciar o estádio, é colocado no estádio de Elias Calil. Eu É, fico pensando como é que fica a cabeça do Rafael Menin, do Rubens Menin, do Ricardo Guimarães, desses caras, quando eles leem lá, estádio eu Elias acho Calil. que eles ficam querendo se jogar ali da Via Expressa, de lá de cima Não, da arena. com certeza. Porque, tipo, não tem jeito. Todo clube sabe o nome daquele estádio. E todo mundo que conhece a história do Galo minimamente também sabe quem são os caras e o tamanho deles dentro do É. clube e como torcedores. Não tem jeito. Óbvio que a gente tem os amansados, né? Os boi lá que acham que Menin salvou o Galo. E que eu acho também que é tudo robô, que acho que é gente que nem existe. Porque não fica bem ter tanta gente burra assim no mundo. Juro, porque, cara, a informação tá aí pra todo mundo ver. Os dados estão aí para todo mundo ver. Tipo, a dívida do Atlético em 2019, e antes de chegaram, ela é de 719 milhões. Aí os caras chegaram, em 4 anos a dívida já foi para quase 2 bilhões. Tipo assim, meu colega, em qual planeta você vive para defender esses caras ainda? Não, e agora eles vêm falar, não, mas é para a gente não vai investir para diminuir o custo. Agora é fácil, né? Já pegaram o que você tinha que pegar, pô. Não, e tipo assim, Cara, pode falar. é uma burrice tão grande, assim, porque parece, a gente trata esses caras como se fossem assim, investidores incríveis. Mas, pelo amor de Deus, gente, eles fizeram umas burrices tão grandes, foi investir em taxa Selic, em taxa de juros, sabe? Os investimentos que, pô, a taxa de juros do Brasil aumentou incrivelmente nesses últimos 3 4 anos aí. E a dívida do Atlético foi como? Não, Sabe? sem contar que eles não se aproveitaram do maior benefício da SAF, que todos os times fazem, menos o Atlético que não fez, que é aquela reparação judicial, pô, que é de É, tipo, a dívida onerosa. jogar a dívida lá para o caixa prego. Isso eles não fazem, pô. Por quê? Porque isso vai ser bom pro Galo. Aí isso eles não podem fazer. É, eu acho que o Botafogo e o Vasco, assim, amortizaram aí papo de uns 600 milhões pô, de dívida, só nisso aí. Não, tipo, quase a dívida inteira, pô. É, Agora a Lusa também fez isso. Tipo, todos os times que se tornaram SAF fizeram isso. O Atlético não faz porque os caras preferem sugar mais dinheiro, pô. então, assim, a impressão que fica, eu não posso afirmar isso com toda a certeza do mundo, né? Mas a impressão que fica é que esses caras estão cagando e andando, cagando e andando. Tipo assim, eles estão ali, estão com o Galo, tá, vai dar dívida, mas, sabe, é o que eles têm de mercadoria hoje. Porque, querendo ou não, o Atlético tem muito imóvel, o clube social do Atlético. Né? Pô, então, para ele se está com dívida ou não, pouco importa, porque o valor de mercado que o Atlético tem hoje é muito alto. Se eles forem repassar o clube com a arena e com tudo de imóvel que o Atlético tem, eles vão ganhar muito dinheiro, é muito dinheiro. Porque os caras foram espertos também. Como eles negociaram com eles mesmos, eles pegaram o Atlético com a sede inclusa, com a arena inclusa. Então, tipo assim, pra eles foi lucro pra caramba.
Sem contar os naming rights da Arena e da Cidade do Galo também, que tá com o Banco eu ia BMG. comentar isso. Tipo assim, os caras, tudo que eles podem se beneficiar, eles tentam e eles acabam conseguindo. Isso é loucura. Eu lembro, assim, eu não tenho certeza, né? Mas, se eu não me engano, a MRV, acho que era a dona do terreno que é a Arena hoje. Assim, eles compraram aquilo ali por 30 milhões, 20 milhões. Eu acho que foi Eles, menos, porque aquele terreno ali, tipo, era descartável. Pra então, eles, não poderia construir nada ali, tá ligado? Tipo assim, eu por sei isso que que eles doaram. eles Eles doaram, doaram. eles doaram esse terreno para construir a arena. Só que aí 2 anos depois a arena é de quem? É deles. Então, Eita, sabe, é uns negócios assim. Pô, os naming rights que eles pagaram da Arena MRV e do CT não compra um titular hoje do Botafogo, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. pô, é só você olhar a diferença. O Atlético Paranaense vendeu o naming rights da Arena da Baixada e foi, tipo, o triplo do que eles pagaram pela do Galo, pô. Eu Acho que a do. nem lembro que foi do Atlético. Acho que Foi a do tipo Atlético 5 Paranaense milhões. foi de, tipo. Foi um papo de quase 100 milhões, pô. Do A Atlético do Atlético, Paranaense, o naming rights. a do Galo foi o quê? 30? 10? Foi 30 milhões. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Acho que foi 30 milhões. Eu tenho quase certeza que foi 30 milhões. Tipo assim, os caras. É muito importante falar isso, porque, tipo assim, aqui no Brasil, esses caras não têm punição. Tanto que os caras que fizeram com o Cruzeiro estão soltos e até hoje gastando dinheiro adoidado. Não, e Então, tipo nem assim, vai, impossível. nem vai. Porque, tipo, os caras têm dinheiro pra pagar. Então, assim, o que não falta pros caras é dinheiro pra pagar a justiça. Então, é tipo assim, é meio preocupante a gente parar pra pensar o quanto que a gente tá na merda, o quanto que a gente tá fudido. Porque a chance deles venderem o Galo, por pressão, eu acho muito pouco. Eu acho pouquíssimo hoje, porque ainda tem muita moçada que apoia eles. Por mais que eu queira muito ver eles longe do Galo, queria ver uma reconstrução total em tudo do Galo. O Vitor é ídolo, só que ele não serve para ser diretor de futebol. Não dá. Eu tô pegando raiva do Vitor. Não, assim, eu não consigo nem pegar raiva, porque, sabe, ele caiu de paraquedas, sabe? Ele tava ali Tipo, no clube, exatamente. ele tava ali, ele era mais um, ele tinha o cargo dele ali que, pô, a gente nem sabia o que era exatamente, que é aquele tipo de cargo que eles sempre falam. Ah, é o cara que vai fazer a ponte do vestiário para a diretoria. Só que a gente pega entrevista de jogador do Atlético aí, os caras falam que a diretoria não chega nem perto do gramado, sabe? É como que você vai fazer uma ponte para algo que não existe, sabe? Exatamente, tipo, Então, e a as gente vê coisas. isso muito, muito presente no clube, porque, tipo, você não vê os caras, tipo, no dia a dia com os jogadores, que também é importante para o jogador, tipo, sentir que ali ele está sendo ouvido, de certa forma, que a necessidade dele, se precisar, ele vai ser atendido. Você não vê o presidente direito com o jogador, você só vê o presidente na merda, igual no jogo antes do jogo contra o Atlético Paranaense, que o Sérgio Coelho foi lá, fez videozinho no treino. Mas, tipo assim, antes disso, depois que perdeu a Libertadores, você não vê os caras junto com o jogador na merda. Assim, eu lembro da última vez que eles foram no treino, eu acho que o técnico ainda era o Felipão, ou era o Cuca, eu não lembro, não tenho certeza agora. Eu acho que Mas era eu o sei que tem Felipão. uma foto dessa do Rafael Menin e do Rafael Guimarães no CT. Só que o momento que eles chegam é sempre nesses momentos, assim. Eles nunca aparecem, nunca aparecem. Aí vai lá e brota uma foto deles no CT. Sabe? No É sempre momento um mais momento que, merda tipo assim, possível. é sempre um momento que a torcida fala, beleza, vamos matar esses caras. Vamos invadir CT, vamos endoidar, porque o time tá uma merda. Aí eles botam a cara, aí faz notinha no Twitter. Cara, é muito bizarro o que tá acontecendo com o Atlético e o pior é saber que a tendência agora é só piorar. Que ano que vem não vai ter aporte, né? Eles não vão investir até então. Eles já falaram isso, que não vão investir, que eles vão continuar contratando jogadores que estão em fim de contrato, que estão sendo negociados. O negócio agora é ter paciência, porque
a chance de surtar é grande. Assim, eu comentei isso o ano inteiro. Na verdade, bem no começo do ano, né? O ano para esses caras criarem vergonha na cara e investir no Galo é esse ano. Uhum. Porque se o Atlético for campeão da Libertadores, o Atlético vai ganhar a premiação da Libertadores, que já é alta, eu acho que é 18 ou 20 milhões de dólares, e vai ganhar 50 milhões da FIFA por participar do Super Mundial. Gente, é 50 milhões. Isso é quase o aporte que eles fizeram no Atlético. Aí tá, aí você vai ganhar 10 ou 15 milhões por passar de fase. Se o Atlético, né? Se o Atlético não tivesse feito passado o vexame que passou contra o Botafogo, o Atlético poderia ganhar os 50 milhões por estar participando do Super Mundial e ainda ganhar mais a bonificação por ir avançando de fase. O Atlético ia desembolsar aí quase 100 milhões de dólares, brincando, só por investir o mínimo. Só que esses caras não têm a menor noção do que é bola. Era Cara, tipo trazer assim, assim. eu acho que é literalmente o mínimo, porque era só eles contratarem uma reserva decente, um novo de ofício. Exatamente. Porque, tipo assim, é um absurdo o técnico precisar virar um placar. Primeiro que é um absurdo o Galo precisar virar um placar com um a mais. Tá? Isso aí já é um absurdo por si só. Mas assim, se tá precisando virar um placar, aí quem que o técnico me tem pra colocar? O Allan Kardec, mano. O cara que fez um gol em 2 anos no Atlético. Cara, tipo assim, era literalmente só contra. Não precisava ser o Gabigol do Flamengo, não precisava ser o Bruno Henrique. Pô, era só contratar um 9 decente, cara. Não, assim, para você compor elenco, você não precisa assim de craque, igual você tá falando. É um jogador ali que vai entrar e ele vai te render número. É o Sacha, a gente precisava de um Eduardo Sacha. A gente precisava disso, era de um cara que vai entrar ali, a gente sabe que ele vai te trazer gol, ele vai te trazer assistência. Não vai ser todo jogo. Mas quando apertar, ele vai entrar. Pô, pelo amor de Deus, eu tava atrás, né, de olhar o banco de reservas do Atlético de 2021 para agora. Aí eu peguei lá, jogo contra o Palmeiras. O Atlético estava perdendo, eu acho, ou empatando o jogo. Aí os caras que entraram mudaram o jogo. Contra o Bahia, mesma coisa. Contra o Fluminense, no jogo do título, exatamente a mesma coisa. Sabe, o Atlético teve muito jogo, é muito jogo, que o banco de reserva decidiu. Pô, teve o jogo contra o Bragantino, acho que foi a estreia do Diego Costa, que ele entra e faz. Pô, teve vários jogos assim, que o banco de reserva salvou Pô, o Atlético. o próprio jogo contra o Bahia, que foi o gol do título do brasileiro, quem entra e dá assistência pro Keno no Pô, terceiro gol é o Natan. Sacha, pô. Não, É o Natan. Sacha. Acho que é o Natan, É, não? É o Natan. é o Natan. Tipo, quem constrói a jogada lá atrás é o Sacha, ele toca pro pescador, o pescador vai e deixa no pé do Keno, pô. Tipo assim, 2 jogadores que foram dispensados do Atlético e que, assim, pra compor o elenco, eles mostraram que eles eram muito bons. Não, tipo assim, eu não vou romantizar também, não. Acho que o Natan já tinha Não, dado, mas assim, o não, Sacha, já tinha o Sacha dado, era só um que, bom pô, o jogador. O Sacha era um cara. bom jogador que eu falei. O Sacha era muito O bom. Natan, hoje em dia, seria muito, mas assim, muito mais eficaz do que o Gomes, pô. Pô, não sei até que ponto isso aí, tá? Não, mas eu Ah, entendo, eu não, entendo, eu eu, entendo. Não, eu entendo. Mas tipo assim, eu assim, não. Eu acho eu que. acho que o Natan entregaria muito mais que o William Gomes. Eu acho que. São dois sem sal, são dois sem sangue. É Eu acho tipo, que. Acho que os dois. Acho que nenhum dos dois devia estar no Atlético. Essa é a é verdade. disputa de pescaria, pô. Quem é É, mais bravo, quem é mais bagre. é é o pescador e o menino de condomínio, coitado. Mano. A gente vê um time que chegou às 2 finais dos maiores campeonatos do continente, né, que dá, tipo, dá mais premiação do continente, perder as duas e ainda, tipo, chegar na última rodada do campeonato nacional lutando para não cair. E, cara, eu acho que isso é um desanimador para quem realmente curte o esporte em si, não só o Atlético. Eu acho que, assim, tudo bem você não ser atleticano, mas, pô, para quem curte o esporte mesmo, curte aquela disputa maneira, é loucura, pô. Você vê um time com os jogadores que tem, igual o Atlético tem, brigar para não cair, pô.
Não, isso não existe. Não existe o Atlético com um elenco que tem chegar numa última rodada com condições de cair para a segunda divisão. Igual o Atlético estava sendo rebaixado. Não chegou a ser rebaixado, né? Porque o Everson fez algumas defesas antes do Atlético abrir o placar, né? Mas assim, o Atlético ficou muito perto. A gente vai olhar essa tabela daqui 10, 15 anos e vai olhar o Atlético a 5 pontos do rebaixado, que foi o Atlético Paranaense. E assim, a gente não vai ter noção, as próximas gerações não vão ter noção que a gente ficou de uma bola na trave e de um milagre do Everson de cair com Hulk, Paulinho, Arana, Júnior Alonso, Zarate, sabe? O elenco do Atlético é um bom elenco. Os 11, o time titular. O problema é que falta elenco, falta opção. Eu acho que é isso. Tipo, falta muito aquela reposição, aquele cara que vai entrar e vai mudar o jogo. Porque é impossível você ter só 11 jogadores que vão fazer tudo. Isso é bem nítido no próprio, vamos colocar exemplo, um time que lutou pelo título, que foi o Palmeiras. Tipo assim, os 11 do Palmeiras são muito bons. Só que os 11 do Palmeiras não conseguiram vender o campeonato inteiro. Pô. Tipo assim, até o próprio time do Flamengo, o time do Flamengo não conseguiu render o campeonato inteiro. E olha que o Flamengo ainda tem reposição muito boa no banco. A maior contratação do Flamengo essa temporada foi o De La Cruz. Pô, ele jogou 30 jogos na temporada. Eu acho menos, porque ele machucou pra caramba. Ele é mais papel do que o Zarate. Então, eu acho que chegou a 30 por causa do Carioca. Se você tirar o Carioca, fica 18 jogos. Mas assim, aí você perdeu o De La Cruz, um grande jogador. Mas aí você tem Alcaraz, que chegou no meio do ano. Você tem uma seleção de jogadores ali que, supre o nível. Aí o Atlético perde... os caras têm um melhor meia do Brasil, que há 7 anos parado, que é a Caeta também, pô. Não, aí o Atlético perde o Otávio. Aí a gente tem que colocar um menino que não tá pronto, que é o caso do Paulo Vitor, que, na base mostrou qualidade, o menino é bom. Só que chega no profissional, cara, não consegue desenvolver, infelizmente, porque tá cru, sabe? Aí o Atlético teve que colocar esse... o Atlético perdeu muito ponto naquele time sub-20, porque, sabe, não tinha jogador preparado pro profissional ainda. A gente colocou... os meninos são bons, os meninos da base do Galo são muito bons, só que o menino não tem psicológico para manter um resultado. É exatamente isso. O Paulo Vitor, ele errou no jogo, que a culpa assim nem foi tão dele. E, ele saiu chorando, sabe? O menino teve que tirar ele com meia hora do jogo. Eu lembro, assim, antes do primeiro tempo, teve que tirar o menino já tava, acho que ele tomou amarelo. Ele tomou amarelo. Tipo assim, ele já tinha feito 2 faltas, aí o juiz deu amarelo, aí o menino teve que tirar, porque, ele tava na marcação, se ele tomasse vermelho ali, fudeu. A sequência de erros. O Atlético tomar 4-0 do time misto do Vitória e você não colocar o trabalho do técnico em dúvida, é um negócio que, tá bom que o elenco tava defasado, mas, sabe, tomar 4-0 do Vitória, do time misto do Vitória, sabe? E a defesa do Galo também não era tão ruim pra você, simplesmente falar que, era o time, não era o time titular da... a gente tava com o Everson no gol. A gente tava com... Era o Saravia e o Arana na lateral, não é? Não, acho que o Arana não. Eu acho que era o Rômulo. Eu acho que era o Rômulo nesse jogo. Eu acho que o jogo do 4-0 era o Rômulo ou o Rômulo entrou. Eu não sei, não tenho certeza. Só piora. Mas assim, não eram jogadores que você descarta em qualquer esquina. São jogadores que você fala, eles vão render. Eles não são ruins. Não, é exatamente isso. Mas eu fico triste, assim, porque, é a temporada que o Atlético tinha para ser espetacular. Imagina se o Atlético é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil no mesmo ano, sabe? Eu nem sei quando que foi a última vez que isso aconteceu. Eu acho que dos dois foi Palmeiras em 21. Não, 21 foi a gente que ganhou a Copa do Brasil. 22 foi... Em 2020, quem ganhou a Copa do Brasil? Eu acho que foi o Palmeiras. Foi quando o Abel chegou, não foi? Eu acho que foi porque eles eliminaram
O América na semifinal, eu acho. Acho que foi em 2020 que o O Palmeiras ganhou a América ganhou. Libertadores, no início de 2021, e a Copa do Brasil. Somente o dono do pacto conseguiu fazer isso. Não, Mas e, tipo assim, então, foi completamente. Porra, o Palmeiras chegou lá na merda, né? Ganhou a Libertadores na merda. não, aquela Libertadores foi horrorosa que assisti. Pô, Foi o jogo mais feio que eu já vi. Nem o jogo do Galo da Libertadores foi tão feio. patético aquilo ali, patético. O Cuca tinha que ser o Cuca para tomar o gol de Não, cabeça do Breno Lopes. Enfim, finalizando o nosso papo aqui, eu acho que deu para trocar bastante ideia sobre essa onda de azar que tá o Galo, né? Essa má administração do caramba. O que a gente faz agora é torcer para que não fique tão pior do que tá e que dê uma melhorada. Acho que é o que a gente pode fazer é isso. E gostei muito de trocar essa ideia com você. Acho que dá para a gente fazer isso mais vezes, sobre outras situações, fazer, quem sabe, uma análise do brasileiro um pouco mais para frente. Uma prospecção do que poderia ser o brasileiro 2025, que eu acho que os times vão contratar bastante nessa janela, menos o Galo, como sempre. Mas os outros times vão contratar bastante. E a gente vê também o Campeonato Brasileiro em alta disputa, tipo assim, muito competitivo até o final, igual foi esse ano. Uns anos para trás, até o 2021, a gente viu que o campeão era campeão disparado. Né? Então, tipo assim, a gente vê essa disputa no Campeonato Brasileiro também, por mais que seja doloroso até o final, é gostosinho de ver para quem gosta de futebol, porque a gente vê grandes times se tornando maiores e times não tão grandes como o Botafogo conquistando aos pouquinhos, graças ao dinheiro também, que eu acho isso muito foda, conquistando prestígio aí. não, assim, pô, eu fico muito feliz de você ter me convidado aqui para bater esse papo, porque, pô, eu gosto muito de falar de futebol. Assim, eu até brinco às vezes que o Atlético me trouxe esse amor pelo futebol, o Ronaldinho, pô, eu criancinha lá, sabe? Pô, me amarro muito nisso aqui. Ainda mais falar do Galo, pô, assim, igual você tá falando, né? Pra gente que ama futebol, cara, esse Campeonato Brasileiro aí, desde 2020 pra cá, pô, tá sensacional. Pô, competitivo, por mais que teve o Atlético, teve aquele Flamengo do Jorge Jesus, né? Que, pô, a discrepância do segundo Amassou todo colocado, mundo. mas, pô, dali para baixo também foi muito competitivo. Pô, o próprio Atlético em 2020, pô, o Atlético pô, deu muito vacina em 2020 e ainda ficou a uma vitória do título. Então, Sabe? Então, pô, é muito legal essa fase que o futebol brasileiro tá passando. Pô, infelizmente, né, o Atlético não tá conseguindo acompanhar. Mas é isso, é torcer um pouquinho para esses caras aí, ver se entra alguma coisa na cabeça deles. e E que ver se abre a carteira, Ver se ele. Pô, dinheiro tem, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é como se estivesse senão os faltando. caras não tinham comprado o Galo. Exato. Assim, dinheiro tem, é torcer. Torcer e cobrar. Principalmente cobrar. Eu acho que a gente precisa torcer, claro, a gente precisa lotar o estádio, mas assim, tem que cobrar. Esses caras não estão fazendo favor nenhum ao Atlético. Ninguém mandou esses caras comprarem o Atlético ou então roubar, né? Cada um usa a sua expressão. Eu prefiro usar a segunda expressão, mas assim, pô, a gente tem que Mas eu acho cobrar. que é isso, porque, O que tipo, tá... se eles quisessem comprar um clube que não haveria cobranças, que para eles seria muito fácil, eles podiam ter comprado o América, o Coimbra, que são torcidas menores e que nem iam cobrar os caras. Tipo, não tem jeito. Agora eles querem cobrar uma torcida, comprar um clube, tem a torcida de 9 milhões, espalhada pelo Brasil inteiro, achando que vai dar bom se eles fizerem o que eles estão fazendo. Então, assim, acho que o que entra pra gente mais é isso mesmo, cobrar e torcer para que esses caras criem um pouquinho que seja de consciência. Não, assim, eu torço muito para que isso aconteça, mas, pô, no último jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético na situação que estava, e esses caras não terem movido uma folha para colocar a torcida do Atlético no estádio, sabe? É um negócio que fica aquela sensação, sabe? E, tipo Ah, assim, e não só não complicado. colocaram a torcida no estádio, mas é tipo assim, eles fecharam o estádio inteiro, eles praticamente Exatamente. isolaram o
estádio. E Exatamente. eu acho que isso é pior, porque, tipo, pô, não é do clube, não é da torcida, pô. O clube não é. Tipo assim, quem move o clube não é a torcida, porque, tipo, vocês continuam empurrando a torcida pra longe, seja com ingressos milionários, porque eu acho que o ingresso mais barato da final da Copa do Brasil tava 200 pau. Pô, Tipo bizarro. assim, é loucura. Tudo bem que é uma competição que dá muito dinheiro, obviamente, você tem que. Capitalismo, né, galera? Não vamos ser inocentes também. Mas, pô, É. 200 conto para o sócio torcedor ainda. Isso não é nem um preço popular, né? Tipo assim, sem sócio torcedor, sem nada. O sócio torcedor mais caro tinha que pagar 200 conto. O ingresso em si tava era 1.300, 1.200 pau. É muita loucura isso, tipo, é afastar muito a torcida que é muito apaixonada pelo clube. Porque a torcida do Galo é uma das mais apaixonadas. Isso qualquer ex-jogador fala, jogador fala. E essa torcida, essa diretoria é bem burra, entendeu? Essa é a minha opinião. Acho que é isso que fica de recado final. Essa diretoria é bem burra. Não, eu faço das suas palavras a minha. Eu acho que além de burro, ainda é incompetente, porque, sabe, o Atlético tem tanto patrimônio, o Atlético tem tanta coisa, seria tão fácil gerir um clube desse, porque o Atlético tem receita, o Atlético tem o que todo clube, quando você compra um clube que você quer ter o quê? Torcida. Porque, pô, a gente vê aí o que está acontecendo com o Bragantino, ou então com esses outros clubes, pô, sabe, eles estão injetando dinheiro ali, mas, pô, não vai ter retorno, porque seu clube não tem receita. Pô, qualquer coisa que você fizer e você colocar o escudo do Atlético, você sabe que vai vender. Você sabe que você vai ganhar dinheiro com Exatamente. aquilo. Eu acho que, E tipo esses assim, caras a não torcida têm. mais fácil de você conseguir dinheiro é a do Atlético. Porque basta ter o símbolo do Atlético. Exatamente isso. O que o atleticano quer é tudo que tiver com o escudo do Galo, ele tem um pouquinho de, sabe, um pouquinho de zelo. Só isso. Só isso. Ele não quer mais nada que isso. Mas não, esses caras Pô, conseguem tirar tudo do eu Atlético. corri 5 quilômetros. Eu corri 5 quilômetros. Só porque eu queria ganhar essa blusa que tem o escudo do Galo, pô. É, é papo de doente. E os caras não Não, sabem aproveitar isso, cara. pô, eu e meu pai, a gente corria domingo de manhã. Domingo de manhã. Pô, eu tô do outro lado do Brasil, pô. A gente corria todo dia de manhã com o pessoal da Galo Runners aqui de Porto Velho. E, pô, no final do ano a gente ganhou lá uma medalhinha e tal, mas assim, pô, a gente só tava fazendo aquilo ali porque, pô, era sobre o Atlético, É, não era tipo, sobre saúde, não era sobre caminhada. Era sobre não é estar com a sobre estar treinando, num bom físico. exatamente isso, exato. Era, tipo, era a turma do Galo. Vou ali correr com a turma do Galo. Tipo assim, é Sim, muito da hora essa conexão também. Porque aqui em BH, você não pode ver ninguém com a blusa do Galo. Você cumprimenta minimamente. Nem seja um lama. Tipo assim, é normal, tá ligado? É extremamente normal. O que resta pra gente agora é torcer mesmo pra esses caras ter um pouquinho de consciência, ser um pouquinho esperto e saber ganhar dinheiro com o Atlético. Porque não tá sabendo e tá dificultando a vida do torcedor, porque tem torcedor que passa mal. E eu passei mal no último final de semana de brasileiro, viu, não. rapaz? Quem não ficou tenso naquele jogo ali, pelo amor de Deus, né? Terminando de editar o vídeo aqui agora. Esse vídeo foi gravado em dezembro. Tive muita dificuldade na hora de editar ele. Mas tá acabando, então eu esqueci de gravar a finalização dele também. A gente vai ignorar? Vai ignorar. Por quê? Porque vocês são gente boa pra caralho, entendeu? Então assim, deixa seu like, se inscreve no canal, divulga o vídeo. E se você assistiu até aqui, pô, dá uma moral. Segue nós lá no Instagram. Eu vou deixar o meu e o do Allen aqui aparecendo na tela em algum lugar. Só você ir lá, seguir a gente. A gente tá começando agora nessa jornada de jornalismo, produzindo um conteúdo bacaninha pra vocês. E eu vou tentar trazer ele de novo. E eu não vou demorar tanto pro próximo vídeo, prometo.